Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do canal do programa Japonês Online com dicas de japonês, dicas de estudo para potencializar os seus resultados no aprendizado do idioma japonês. E hoje a gente traz um tema bastante importante que é primeiro a base, depois o conteúdo específico. E aí talvez você se pergunte como assim? O que seria base, o que seria conteúdo específico? Imagina que você é, por exemplo, um jornalista, uma jornalista que vai para o Japão para cobrir as Olimpíadas. Muito provavelmente você precisa saber muito vocabulário relacionado a esportes. Saber o nome das modalidades em japonês, conhecer o nome dos principais atletas em japonês, ser capaz de ler esses nomes, provavelmente em katakana. Pode ser que você precise saber termos técnicos também do seu próprio conceito de transmissão pela internet, pela TV, por rádio. Conhecer tudo isso, você precisa saber onde ficam os estádios, você precisa fazer uma série de coisas que tem a ver com isso especificamente. E de vez em quando nós temos alguns pedidos nas nossas redes sociais de conteúdos bastante específicos, voltados para o universo de vocabulário necessário para aquela pessoa. Uma pessoa, por exemplo, que mora no Japão e trabalha numa fábrica de autopeças, peças para automóveis, numa montadora, por exemplo. E não é que nós não queiramos fazer, mas se nós fazemos um material específico para quem trabalha com autopeças numa montadora, assim que a pessoa perder o emprego e for trabalhar numa empresa de peças para celulares, tudo que ela aprendeu já não vai ser mais tanto usado. E ela vai precisar de um outro material. O ponto não é fazermos este ou aquele material. O ponto é que, antes de pensar em ter um conteúdo específico voltado para suas particularidades e necessidades, você precisa saber um conteúdo mais básico que vai te ajudar a entender todo o resto. Você precisa ser capaz de se comunicar em japonês nas coisas consideradas comuns a todos do cotidiano para depois focar na sua especificidade. Por exemplo, se você sabe como se chamam as peças com as quais você trabalha na sua empresa em japonês, as peças de automóveis, por exemplo, e você muda de emprego para uma empresa que faz peças para celulares, o nome da peça mudou. Antes de saber o nome das peças, seria importante que você soubesse como se diz em japonês a frase "como é o nome disso aqui?". Porque aí com essa frase você vai poder descobrir o nome das peças de qualquer empresa que você trabalhe. Se você não sabe o nome da máquina em que vai trabalhar numa empresa no Japão, mas você sabe dizer a frase "qual o nome dessa máquina?", você pode descobrir depois o nome da máquina, mas você já consegue se comunicar. Se você souber o nome de todas as máquinas, mas não souber dizer a frase "a máquina estragou", você tem um problema. Então existe um universo de conteúdo mais básico e mais necessário que te ajuda em qualquer situação, e com ele você consegue se virar nas coisas mais específicas. Fora isso, é importante entender a urgência de se aprender algumas coisas antes do que outras, por motivos bastante óbvios e que às vezes não ficam muito claros. Imagine que você é, por exemplo, um médico em japonês. Faz todo sentido que você precise saber como se diz aneurisma cerebral em japonês. Você é um médico, você tem que saber, tá? E a título de informação, Nodo Myaku Kobu. Agora, antes de saber como se diz aneurisma cerebral, é bastante importante que você saiba como se diz hospital, por exemplo. Se você não souber como diz hospital, você vai ter um problema maior. Aneurisma talvez você veja poucos na sua carreira, mas hospital você provavelmente vai ver todo dia. E você precisa saber que hospital é Byouin. Mas ainda antes de tudo isso, você, médico no Japão, precisa aprender a dizer bom dia. Porque você vai ter que cumprimentar as pessoas no seu local de trabalho. Então você precisa saber que é Ohayou gozaimasu. Ou seja, antes do termo super específico da sua área, vem outros mais básicos e outros mais básicos ainda, e você precisa respeitar essa ordem para que a coisa funcione.
um médico estrangeiro que tem um vocabulário amplo e consiga falar uma palavrona dessa aqui em japonês, não vai fazer sucesso como profissional no Japão se não cumprimentar as pessoas primeiro. Fora que se você começar estudando esses termos mais específicos, né, uma palavra com 4 kanjis, no, do, myaku, kobu, dá até um susto para o estudante que está começando. Então você precisa começar com aquilo que é mais básico e que fornece base para com isso ir aprendendo depois aos poucos o conteúdo específico. Porque aí você já tem base para entender esse conteúdo específico. Depois que você estuda aquilo que é mais básico, você já imagina que aqui nós temos o kanji de cérebro, o kanji de movimento, o kanji de veia, artéria. E esse kanji aqui, talvez você não saiba, ele é um kanji um pouco mais avançado. Esse aqui você vai demorar bem mais para aprender. Mas você já consegue ter uma ideia do que se trata. Então é muito importante não ir direto para o conteúdo específico. Outro exemplo, outra situação muito parecida com essa, que a gente pode ilustrar aqui também, é o desejo de muitos alunos de estudar dialetos do Japão. Então, de vez em quando, alguém diz assim, fala pra gente um pouco sobre o dialeto de Osaka, né? O famoso Osaka Ben. Opa, vamos pôr aqui, hein? Aqui, Osaka Ben, o dialeto de Osaka, que é uma variação regional com algumas particularidades. E é muito comum que a gente responda que primeiro você tem que ter um nível bem alto do japonês considerado padrão, para depois entender as variações que fazem parte desse vocabulário do dialeto de Osaka. Por exemplo, numa conversa informal, em Osaka é muito comum construções como akirame-hen, em vez de akiramenai. Eles trocam o nai no final por hen, muitas vezes. Akiramenai vira akirame-hen. Makenai, por exemplo, vira aqui, vira makehen. Makehen. Aqui pode ver que até o padrão, né? Aqui o próprio teclado não faz essa diferença. Makenai vira makehen. Ou seja, a forma nai, ela vira hen no dialeto de Osaka em contextos de conversação informal. Só que tem um detalhe. Você sabe o que é a forma nai? Se você não souber, não tem nenhum sentido eu te explicar isso aqui. Então primeiro você tem que aprender a forma nai. Né? Você tem que saber que akirameru é o verbo desistir. Senão, isso aqui não faz nenhum sentido para você. Se você não souber que makenai é a forma negativa do verbo makeru, que é o verbo perder, tudo isso aqui é em vão. Então primeiro a base. Primeiro aquilo que é o padrão. Depois a variação possível. Essa é a ordem e é assim que precisa ser. Então foque em ter o japonês mais voltado para todas as situações imagináveis do dia a dia e depois, aos poucos, quando você já tem uma base muito sólida, comece a ir para os assuntos mais particulares que você gosta, os assuntos que te interessam, que são importantes para você. Dessa forma você tem as coisas sendo feitas na sequência certa e a tendência natural é que os resultados sejam melhores e até mais rápidos. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa um comentário dizendo se ele foi útil para você. Convide outros amigos também para acompanhar esse vídeo. Deixe sugestões de outros temas que a gente possa abordar para te ajudar nos estudos. E tenha bons estudos!